Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que está acontecendo no nosso Vascão. Mas antes da gente começar, eu peço para você que deixe o like e se inscreva no canal. E temos as novidades: aumento da nossa dívida, volta da arbitragem da FGV, Vasco e Botafogo e o Orelhano voltando para o Vasco. Vamos falar de tudo isso, mas como eu sempre peço aqui, deixa o like, fortalece a gente aí, deixa o like, dá essa moral, se inscreve no canal de voltando a crescer depois daquele transfer ban que a gente levou aqui, digamos assim. Então, bora para cima, bora mostrar a força do Vasco e eu conto com você. Bom, gente, deixa eu começar falando aqui de coisa ruim, né? Aumento da nossa dívida, 350 milhões de reais foi o aumento da dívida do Vasco. Com a 777, após a entrada da empresa americana, a dívida do Vasco, que deveria diminuir, aumentou. E hoje está na casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais. É absurdo, é uma gestão, né? Se assim a gente pode chamar, ridícula, que tem ali caso de polícia. A venda foi realizada para 777, foi realizada ainda na gestão de Jorge Salgado, e a empresa escolhida já não existe mais após processos no mundo inteiro por vários crimes, inclusive fraude. Então aí, uma empresa fraudulenta, uma empresa que nunca teve dinheiro e que o Vasco foi dado a ela por um valor até simbólico, porque eles pagaram aí, né, 400, 1 bilhão de reais e tiraram uma grana boa pelo jeito, né? O Vasco tinha, gente, que processar quem vendeu, quem estava envolvido na venda, quem leu o contrato, tá? Todo mundo tinha que ser processado, tinha que ser feita uma auditoria. Parece que o Pedrinho já está providenciando isso e tinha que botar todo mundo no pau. Tinha que botar todo mundo na justiça. Isso tem que virar caso de polícia, sim, para que os responsáveis por isso sejam responsabilizados de verdade e, se necessário, levados à justiça e até presos. E detalhe, que devolvam tudo que tiraram do Vasco, se isso realmente for provado, logicamente. Com tudo isso acontecendo, vai ter a volta da arbitragem da FGV. O que é isso, Thiago? O Vasco e a EICAP voltarão a disputar na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que havia sido suspensa em julho por 90 dias, no mesmo período da ação na Justiça. O prazo era até ontem, nessa quinta-feira, dia 31 de outubro, para ambas as partes sinalizarem se havia um acordo entre Vasco e EICAP, o que estava acontecendo, mas por fim não ocorreu. A EICAP tentou passar a perna no Vasco e vender para a BTG Pactual sem o Vasco saber. Então, a arbitragem será retomada automaticamente. O Vasco já tinha escolhido o seu árbitro, a EICAP já tinha escolhido o árbitro dela e agora já tinha sido também passada a lista de alguns árbitros para que consensualmente Vasco e EICAP fossem lá e escolhessem juntos, entrassem em um acordo e escolhessem o terceiro árbitro, que seria imparcial. Então, o que acontece? Um dos árbitros, normalmente, vai votar a favor do Vasco, o outro a favor da EICAP, e o terceiro decide. Pode acontecer, mas isso é uma coisa muito rara, do árbitro escolhido pela EICAP, por exemplo, votar a favor do Vasco em uma situação muito extrema. Por exemplo, tudo isso que está acontecendo. Se ele entender que é inadmissível que ele vote a favor de quem o escolheu, porque realmente foi um absurdo que estava acontecendo, o Vasco pode receber 3 votos. É muito raro isso acontecer, não acredito que aconteça, mas pode acontecer. Tá? É muito difícil. Então, a arbitragem será retomada, ainda não tem o dia para o julgamento, mas deve ser em breve. Não deve demorar muito para esse julgamento acontecer, uma vez que tem vários processos correndo contra a 777, que hoje basicamente não existe mais, e hoje a 777
é a ICAP também. Vale lembrar isso. Quem tomou conta da 777 foi a ICAP. Mais um ponto que o Vasco pode utilizar. O mandatário da SAF mudou sem que fossem os devidos trâmites legais utilizados e assim também, pela lei da SAF, o Vasco pode recuperar as ações. Acredito que essa arbitragem vai dar em parecer do Vasco, que detalhe, tem um jurídico muito bem feito, parabéns ao Pedrinho, escolheu muito bem os seus representantes jurídicos, e agora o que a gente espera é que o Vasco recupere esses 31% que foram tirados, que foram dados a uma empresa de criminosos fraudulentos e que estão sendo processados em vários lugares do mundo. Aí a gente tem que aplaudir o Pedrinho, que agiu rápido, agiu com coesão, e se não tivesse agido, hoje, provavelmente, o Vasco seria manchete em jornais do mundo, não por ter Payet, não por ter Coutinho, não por poder ir e voltar a uma Libertadores, mas sim por estar em páginas policiais, junto com a ICAP, junto com todos os times da 777, que não tem culpa, mas estaria lá nas páginas policiais. Imagina que lindo, para patrocinador, para jogador, você acha que iriam querer vir para o Vasco? O Pedrinho, nesse ponto, foi certeiro, foi rápido no gatilho e está de parabéns, ajudou muito o Vasco, principalmente nessa parte. Antes da gente falar do Orediano, e de noite eu vou trazer mais informações sobre isso, tá? Na live das 6h30, eu vou trazer mais informações sobre arbitragem, sobre dívida, sobre SAF, vou trazer informações sobre tudo. Então já fiquem de olho aí, já se inscreve no canal para não perder nada, só clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sininho, para que assim que a gente começar a live, pumba, já apareça para vocês. E detalhe, gente, antes da gente continuar, quem curte apostar, quem gosta de aposta esportiva, não é casa de aposta, é um grupo de apostas que acerta demais. Só ontem foram 18 greens e só 3 reds. Eles erram também. Eu estou sendo muito sincero aqui. Tem erro, mas assim, 18 greens e só 3 reds em jogos assim de risco. Os riscos realmente que eles colocam lá, que eles avisam, ó, esse aqui é certeiro, esse aqui é risco. E os riscos normalmente são os reds. É muito difícil dar ruim com eles. Então vai nesse grupo aqui embaixo, ó, Garcias Free, Garcias Chip. E aqui é o grupo Free. Fica lá uma semaninha. Depois, se você gostar, chega lá no DM e fala, ó, vim pelo TM. Você vai ganhar novembro, dezembro por apenas R$40. Ela cobra 60 por mês. Novembro, dezembro, só volta a pagar em janeiro por R$40. Vale muito a pena. Eu aposto pouco e já estou ganhando uma graninha. Imagina quem realmente aposta 1.000, 2.000, 500, ganha dinheiro pra caramba. Então vai lá, Garcias Chips, vale muito a pena. E ó, você não vai se arrepender. Voltando, vamos falar de Brasileirão. Antes, ontem, foi definida a final da Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Racing. O Corinthians foi eliminado. Galera tá pé da vida com o Ramon Dias lá em São Paulo. Ó, então por que eu vou falar do Cruzeiro? Vamos lá. Cruzeiro e Racing, Atlético Mineiro e Botafogo e Atlético Mineiro e Flamengo fazem as finais de Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente. Vamos supor aqui que Botafogo ganhe a Libertadores. Agora bate na madeira. O Flamengo ganhe a Copa do Brasil e o Cruzeiro ganhe a Sul-Americana. Se acontecer isso, o Botafogo abriria o G7, o Flamengo abriria o G8 e o Cruzeiro abriria o G9. Eu, particularmente, não quero que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil. Vamos acompanhar, então, o Vasco podendo chegar à 7ª colocação. Para isso, seria apenas necessário que o Botafogo ganhasse a Copa Libertadores. E isso não é impossível. Tá? Não acho que o Vasco tem chance de G6, mas G7 tem sim. Porque o Bahia pega o São Paulo nessa rodada, é jogo direto. Suponhamos aí que dê um empate aqui e o Vasco consiga a vitória sobre o Botafogo. O Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo e eu acredito que o Flamengo vá vencer. O Cruzeiro já não corre mais risco de rebaixamento
e deve se focar a partir de agora na Copa do Sul-Americano. Depois, o Flamengo pega o Atlético Mineiro, vai enfrentar muito, era Vasco e Fortaleza. Vamos supor que tenha uma derrota aqui pra gente. E mais um empate aqui entre o Juventude e o Bahia, o Juventude que briga para não cair. Depois o Bahia pega o Palmeiras, está brigando por título. E aí, aqui, cara, eu acho que vai dar Palmeiras. O Vasco em casa enfrentando o Inter. Pode dar Vasco. E só nisso aqui, a gente já estaria em 7º lugar. Contando mais 3 rodadas, Vasco e Corinthians. O Corinthians muito mal, tá? O Corinthians muito mal. Pode ser que dê um empate ou até uma vitória nossa. O Bahia pega o Atlético Paranaense aqui. Eu acho que o Bahia ganha. Tá? Então aqui eu acho que o Bahia ganha. E vou colocar um empate aqui. Na 36ª, o Vasco pega o Goianiense. E o Bahia pega o Cuiabá. Aqui eu acho que vai dar Bahia também. Eu só estou fazendo Vasco e Bahia. Tá? Vasco e Atlético Mineiro. Acredito que o Atlético já vai estar ou campeão de alguma coisa. Tomara que da Copa do Brasil. E o Bahia pega o Corinthians. Vou colocar um empate também. E na última rodada, o Vasco enfrenta o Cuiabá fora. Acredito que o Vasco ganhe. O Cuiabá já deve estar rebaixado nesse momento. E o Bahia ganhando do Atlético Goianiense. Se acontecer tudo isso, o Vasco ficaria 1 ponto à frente do Bahia. Ou seja, acredito que o Vasco pegue sim um G7. Não é fácil, mas também não é impossível. Detalhe, tá, gente? O Botafogo hoje é o líder do campeonato? É, mas está focado também na Libertadores. Eles estão com uma pressão muito grande em cima deles. Então, é bem possível que o Vasco, mesmo que eles entrem com força total, como vão entrar, o Arthur Jorge já disse isso, é bem possível que o Vasco consiga uma vitória. Detalhe, já ganhamos do Botafogo no início do ano 4-2, nesse mesmo Engenhão. Então, há a possibilidade de abrir o G7 do Campeonato Brasileiro. E 43 para 51 também não é muita coisa, mas não é impossível de chegar. Quem sabe aí, alguns tropeços do São Paulo não possam significar o Vasco pegando um G6 e aí nem precisando torcer para mais ninguém. Sei que é difícil, mas não custa sonhar. A provável escalação do Vasco, então, é essa daqui. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Piton na lateral esquerda. Voltando aí o Hugo Moura, Cocão, Payet, deve ser mantido como titular, Emerson Rodrigues, Puma e Vegete. Esse time treinou, esse time já fez o treinamento de ontem, inclusive. Mas há a possibilidade também de haver uma variedade tática e o Vasco entrar no 4-4-2 com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Piton, Hugo Moura, Cocão, Payet, Coutinho, Emerson Rodrigues ou Puma, Vegete, ou também Emerson Rodrigues ou Puma ou Ryan e Vegete. Então, há a possibilidade dele tentar mais uma vez o 4-4-2. Não acredito que vá fazer isso, até porque ele não tem essa coragem, digamos assim, de fazer essa maluquice, se assim podemos dizer. E falar agora da volta de Orediano. O Vasco espera contar com o Luca Orediano em 2025. O argentino está com moral lá nos Estados Unidos, tem empréstimo com o Cincinnati se encerrando na virada do ano, e embora haja a opção de compra, a diretoria vascaína está animada com a possibilidade de ter o argentino novamente no elenco. No total, ele soma 11 gols e 5 assistências em 40 partidas lá na MLS dos Estados Unidos. Apesar de ser pouco, ele vem ajudando o time com dribles, boas jogadas e, inclusive, está concorrendo ao gol do ano lá nos Estados Unidos. Também está na seleção dos estados da MLS, no Dream Team da MLS para essa temporada. A gente tentou contato com algumas pessoas nos Estados Unidos, porém ainda não tivemos a informação sobre a vontade do jogador. Eu não tenho ainda informação se ele vai querer continuar nos Estados Unidos, se o Cincinnati vai exercer a opção de compra ou não, ainda não foi definido isso. E também a gente não teve a informação se o Orediano quer voltar ao Brasil. A gente vai continuar atrás dessas informações e vou ver se ainda hoje eu consigo trazer para vocês às 6h30 da tarde. Galerinha, vamos ficando por aqui.
Peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal. E hoje, 6h30 da tarde, estamos de volta com mais um TM News. E eu espero você aqui.